Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse aqui é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e hoje a gente vai falar rapidamente do Tampa Pro da categoria Open e do vencedor overall no Amador, ganhador do Procard, que foi uma grande surpresa aí. Vamos falar aí do Hunter Labrada, contar um pouco a história dele e contar o drama do Iain Valliere. Vamos lá! Esse vídeo é patrocinado por Dragon Pharma, lançamento essa semana da linha Dragon RX, porque antes de tudo somos humanos. Uma linha completa para você ter saúde e performance. Tem promoção esse fim de semana, chequem lá no site, o link está na descrição. Sempre que vocês usam o nosso link ou o meu cupom SHAIN10, vocês contribuem para o canal continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos começar falando do Hunter. Eu vou fazer vídeos ainda de análise de pose. A gente não tem vídeos em alta definição, não tem tanta foto assim. Então fiquem ligados aí, ao longo da semana a gente vai ter muito mais informações do Tampa com análise de pose. Vamos poder entender um pouco melhor aí a estreia do Hunter Labrada. Enquanto a gente não tem isso, eu não poderia deixar em branco essa vitória dele, uma vitória histórica. Ele venceu o primeiro show profissional dele, é muito raro um profissional vencer o primeiro show dele. O seu pai, Lee Labrada, também venceu na estreia em 1986, então é muito legal ver isso acontecendo, é um pouco raro também. E vale lembrar também aqui que um outro filho de um grande bodybuilder do passado, o Sérgio Oliva Jr., também venceu na sua estreia, sendo o vencedor do New York Pro 2017. E o Hunter, como a gente está vendo nas imagens aí, e eu falei algumas vezes ao longo das semanas que a gente via cobrindo o Hunter, ele tem uma estrutura muito boa, uma densidade muito boa, muito volume, e ele vinha postando fotos e vídeos com muita frequência, se mostrando muito, muito bem condicionado, sempre muito seco, muito cheio nas fotos, e eu comentei algumas vezes isso, gosto de salientar, que tem tipo uma maldição, né? Quando o cara começa a se mostrar muito nas redes sociais, começa a estar muito bem dias e semanas antes do show, raramente esse cara consegue mostrar um excelente condicionamento no dia do show. O Hunter Labrada, a gente vai falar mais disso ao longo da semana, obviamente, mas ele não estava 100% condicionado, 100% seco, foi o suficiente para vencer, estava muito seco ainda, muito vascularizado, a gente não tem imagens claras, então dá para a gente ver em algumas fotos, mas a gente vai esperar aí saírem fotos de boa qualidade e vídeos HD para a gente poder ter uma ideia melhor de como foi o Hunter Labrada nesse show exatamente. Ele falou que ele começou a preparação esse ano no começo de fevereiro, e a ideia inicial era ter competido no New York Pro, que aconteceria em maio, mas ele teve a notícia do cancelamento do New York Pro 6 semanas antes do show. E ele fala que isso tudo foi excelente para ele, pois ele teve tempo de entrar num mini off nesse período, pegar um bom rebote, colocar mais músculo de qualidade, e ele afirmou em entrevista que ele não teria esse físico desse fim de semana no Tampa se ele tivesse competido em maio no New York Pro. O Hunter ganhou o Procard dele em 2018, mas ele só veio competir em 2020, foi muito tempo. Muita gente diria, né, nossa, como ele demorou para estrear. Muita gente também pergunta daquele visual esquisito que tem no braço dele, no peitoral dele. No peitoral parece ser uma lesão bem antiga, mas o visual meio estranho no braço esquerdo é um pouco mais fácil de explicar. Ele passou por uma cirurgia no ombro em março de 2019. Mais especificamente, foi uma cirurgia para reparar o tendão da cabeça longa do bíceps, que estava quase todo que rompido. E aí ele voltou a treinar só em setembro, 100%. Se a gente fizer a conta aqui, entre o Nationals, que ele ganhou o Procard em novembro de 2018, e o Tampa agora, foram 21 meses, 1 ano e 9 meses de intervalo. Ele disse que passou 6 meses em recuperação da cirurgia, fisioterapia, que é uma cirurgia séria, tendão de bíceps ali, tendão proximal, não é muito simples, e mais 6 meses para ele voltar onde estava antes da cirurgia. E aí os outros 9 meses foram realmente de treino. Então ele começou em fevereiro, por aí mais ou menos de 2020, ele voltou no período que ele estava, ou na mesma condição que ele estava em março do ano passado. Porém, ele conseguiu adicionar uma boa quantidade de músculo do Nationals de 2018 para cá. Ele competiu no Nationals com 104 quilos e no Tampa ele posou aí no sábado com 115 quilos, foram 11 quilos a mais, um ano recuperando de cirurgia, imagina se ele não tivesse. E ele também falou que antes da cirurgia no ombro, então toda a preparação que ele fez para ganhar o Procard em 2018, ele não podia fazer nenhum tipo de press para ombro, de desenvolvimento para ombro, seja com barra, seja com halteres, seja com máquina,
nem elevação lateral e nada de peso livre para peito. Ele conseguia só fazer para peito algumas máquinas lá articuladas que não causavam dor no ombro dele. Impressionante esse menino, né? Tem muito pela frente ainda aí. É claro, essa lesão no peitoral, quando chegar no nível mais alto de competição, pode ser que ela cobre um preço quando a gente falar em simetria, mas eu acho que é cedo para falar disso ainda. O Hunter agora vai descansar, fazer mais um offzinho, tem aí uns 5 meses para Olímpia, para ver se ele coloca mais um volume, segundo ele, e acertar a finalização para competir ainda melhor no Mister Olímpia. Quero saber a opinião de vocês. O Hunter mereceu ou não mereceu? O Hunter é material para Olímpia ou é só hype? Fala aí a sua opinião. Vamos continuar aqui então. E quem ficou em segundo lugar foi o Iain Valliere. Travou uma batalha na internet aí pesada, né? Com o Antoine Vaillant, outro canadense, bateram boca. A gente fez um vídeo sobre isso, falamos que talvez fosse melhor ele se preocupar com a preparação, com a finalização, ao invés de ficar brigando. E realmente, foi o que ele falou. Nas prévias, o Iain Valliere estava muito mal, estava com a cor, não estava muito legal, estava murcho, estava esquisito, não estava posando bem. Não foi uma boa prévia para o Iain. Ele melhorou bastante nas finais, mas não foi o suficiente para derrotar o Hunter Labrada. Ele ficou tão bravo, ele está tão emocionalmente mexido, que ele até fechou a conta de Instagram dele por algumas horas, depois ele reabriu e colocou lá uma declaração longa, um pedido de desculpas. Vou mostrar primeiro a declaração do coach dele, Patrick Tuor. Vamos lá ver agora aqui na tela então. E ele fala o seguinte: terminamos o Tampa em segundo lugar, queria dar os parabéns para o Hunter Labrada pela sua estreia e pela vitória. Nós claramente não estávamos em nosso melhor nas prévias e fizemos o melhor que pudemos para melhorar nas finais. Conseguimos melhorar, mesmo assim não conseguimos atingir o visual que esperávamos. Antes de ir, preciso dizer que assumo total responsabilidade por não ter trazido o condicionamento do Iain de forma tão boa quanto fizemos no ano passado nesse mesmo show. Assim como fiz de forma privada, eu faço agora publicamente. Quero me desculpar com o Iain e seus fãs por não atingir as expectativas para esse show. E aí, até aí eu tenho que dar os parabéns para o Patrick Tuor. Eu já tive minhas rusgas com ele no passado sobre essas questões de assumir ou não responsabilidade. E eu sou muito justo, então aqui eu preciso elogiar, ele foi muito bem aqui nessa questão de assumir total culpa aqui, responsabilidade. Para quem pergunta, tô aqui no perfil, nesse perfil e não no perfil do Patrick Tuor, por quê? Alguma coisa acontece, né? Então vocês já imaginam. E ele continua aqui, finalizando, né? A preparação toda correu extremamente bem até essa manhã. Em algumas situações raras, o físico não responde como esperado e pode mudar drasticamente em um intervalo de poucas horas. Infelizmente, como eu não podia viajar e estar lá em pessoa, eu só fui ver como tudo estava quando já era hora de entrar no palco e era tarde demais. E aí também perde um pouco o meu encanto, porque é aquele negócio. Poxa vida, esses caras não trocaram foto, esses caras não têm WhatsApp, não tem como mandar uma foto, mandar um vídeo. Como foram só perceber um negócio que estava mal logo antes de entrar no palco? Então, é complicado às vezes esse tipo de coisa em shows de fisiculturismo. O Iain também, horas depois, postou aqui uma mensagem gigantesca, olha só, muito grande mesmo. Vou ler parte dela aqui para vocês. Ele fala o seguinte: é difícil traduzir esse monte de emoções em palavras. Hoje, depois das prévias, eu me senti extremamente diminuído e muito mal. Eu me senti envergonhado, senti que decepcionei meu coach, minha família e os meus fãs. Assim como vocês, eu também esperava ter visto uma versão bem melhor de mim, uma versão que eu sei que sou capaz de atingir. E por isso eu realmente sinto muito, me desculpem. Eu voltei melhor nas finais, coloração melhor, mais cheio, o que fez meu condicionamento parecer um pouco melhor. Mas eu ainda não estou nem perto do que sei que sou capaz e não estava nem perto do que seria necessário para superar o Hunter Labrada na sua irretocável estreia e vitória nesse show. Eu serei totalmente transparente aqui. Eu deixei a pressão, o hype, as expectativas desse show entrarem na minha mente e me afetar negativamente, fato que certamente impactou no meu físico e como eu me portei no palco durante as prévias. Eu não sei qual será meu próximo show, mas minha meta sempre foi me classificar para o Olímpia. Aí ele finaliza dando parabéns novamente para o Hunter Labrada, agradeceu o Patrick Tuor pelo incrível suporte e ajuda, e ele termina dizendo o seguinte: para aqueles que vão dizer que eu falei demais e acabei não mostrando isso no palco, sim, vocês estão certos.
Eu não estava nem perto de 100%, mas minha condição ruim ainda se traduz em chegar pelo menos no top 4 em todos os shows pro que eu participei nos últimos 4 anos. E aí ele fala que estão se reagrupando aí para os próximos shows. Muito legal ver essa atitude do Iain Valliere, muito bom ver os caras aí, né, assumindo quando falam alguma coisa e tomando a responsabilidade para si. Também gostei, apesar de não gostar totalmente da resposta do Patrick Drury, mas gostei, eu acho que é uma evolução muito grande, digna de respeito. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Foi culpa de quem isso aí? O cara não chegar tão bem? Foi o coach? Foi o atleta? É um conjunto dos dois? É uma fatalidade? O que vocês acham dessa situação toda aí que vem acontecendo? E eu quero abordar aqui um outro assunto que foi o show amador de bodybuilding. A gente vê imagens aí do campeonato overall. Foi um show que não teve um nível altíssimo, principalmente no amador. Eu falei isso também em vários vídeos, falei em um podcast com o Donaire, falei em várias ocasiões que seria com o James Bond, que seria muito interessante para alguns atletas de menor nível ficarem meio que prontos, porque os primeiros shows na volta da pandemia talvez fossem alguns shows com menos competição e um nível não tão elevado assim. Todo o respeito para quem vem competindo, é muito difícil, obviamente, mas o nível não estava super elevado. O vencedor foi um fato muito curioso, a gente não vê isso todo dia, foi o Hector Gabriel. O cara venceu a classe dele, foi pro overall, acabou vencendo. Para quem está perguntando, a altura dele é 1,35, o troféu é quase da altura dele, e é muito legal. Se por um lado foi um show que a gente vê aí o overall posando, os caras sem condicionamento, os caras não estando no seu melhor, é muito legal ver que os árbitros olham e realmente premiam o melhor físico. Eles estão aí para analisar o físico e todas as características físicas. Foi, no mínimo, bem curioso. Parabéns pro Hector Gabriel, ele é um grande exemplo, é um físico muito legal, pro card agora, e ele vai motivar muita gente aí ao longo dessa trajetória. Vou ficando por aqui, pessoal. Eu sou Miguel Chaim, esse aqui foi o Diário do Culturismo. Até amanhã. Valeu, pessoal!